Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 14 de outubro, e vamos para mais um dia de aula. Iniciaremos hoje com Língua Portuguesa, página 160 e 161. Continuaremos a falar sobre história em quadrinhos, só que dessa vez vamos falar sobre o estudo da língua, a frase. Vocês já sabem formar frases, né? Formar uma frase que tenha sentido. Agora, nós vamos pensar por que as frases precisam ter sentido. Tarefa 1. Releia este quadrinho. A fala da Mônica, observe. Nós vamos observar o quadro A e o quadro B. São as mesmas palavras, só que observe o quadro A, que é a fala da Mônica. Não esqueça de fazer um desejo antes de apagar a velinha. Agora, observe o quadro B. Fazer, não te esqueça, um desejo de apagar antes velinha. São as mesmas palavras. Observe que no quadro B também tem velinha, tem desejo, tem fazer, tem apagar. Então, são as mesmas palavras, só que em ordem diferente. A do quadro A está na ordem que a Mônica disse. Letra A. Só é possível entender o que a Mônica quer dizer em A ou B. Letra B. Por que o B não tem sentido? Apesar de as palavras serem as mesmas, usadas na letra A, converse sobre isso e chegue em uma conclusão. Então, por que o grupo B tem as mesmas palavras, só que não possui um sentido, o mesmo sentido da letra A? E na letra A a gente entendeu o que a Mônica quis dizer. Se ela falasse como está escrito no grupo B, nós não entenderíamos, porque as palavras estão escritas como? Em ordem, né? Na letra A e na letra B estão fora de ordem. Na tarefa da página 161, tarefa 2. Leia com o professor a tirinha abaixo, em que aparecem os personagens John e Garfield. Aquele rato roubou um biscoito. Vá pegá-lo, Garfield. Peguei. Letra A. Quando João diz, vá pegá-lo, Garfield, o que ele espera que o gato faça? Que ele pegue quem? Letra B. Garfield faz o que John pede? Letra C. No balão da fala do último quadrinho, há apenas uma palavra. Como o leitor pode entender o que Garfield pegou? Essa atividade aqui a gente não precisa escrever, mas nós entendemos que o Garfield pegou o biscoito porque está nas mãos do Garfield o biscoito, não é? Tarefa 3. Organize as palavras dos quadros azuis de modo que elas formem os versos que faltam na parlenda. Escreva os versos nas linhas. Dica: preste atenção nas rimas. Então, essa parlenda é aquela: sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casa raposa com roxinol. E aí vocês vão organizar, porque não está escrito na ordem correta as palavras. Aí vocês organizam, tá bom? Nem sempre um grupo de palavras tem um sentido completo. Para terem sentido, as palavras devem ser colocadas em certa ordem. Nesse caso, elas formam uma frase. Existem frases formadas com uma única palavra, como a frase do Garfield, né? Peguei. Agora, em matemática, na apostila, página 10, nós vamos continuar estudando o dobro
o dobro, aí vocês vão descobrir o dobro de 9 e vão ligar o resultado de 5, de 6, de 7, de 4. Lembrando que o dobro é só você contar o número 2 vezes, certo? E do lado vocês vão fazer a multiplicação do 2. 2 vezes 1, 2 vezes o 2, até 2 vezes o 9. E na próxima tarefa, complete o desenho para representar o dobro de. Então, 3, está mostrando lá em cima, que ali tem que ter o dobro de 3. Então, tem 3 corações já. Então, o dobro de 3 é o quê? O dobro de 8, o dobro de 5 e o dobro de 6. Então, vocês têm que desenhar para obter o dobro do que está escrito na bolinha em cima, tá? Na tarefa 27, pinte as bordas dos números e seu dobro, use uma cor para cada dupla de números. Então, temos aí, esses números que estão sem o desenho atrás, é o primeiro número que vocês vão pintar. O desenho, os números que tem o desenho atrás são as respostas, é o dobro. Então, vocês vão ter que primeiro, por exemplo, o número 9, pintem a borda do número 9 e depois vocês vão ter que descobrir qual é o resultado do dobro de 9. 18, né? Então, aí vocês vão lá do outro lado e pinta da mesma cor o 18. E na tarefa 28, encontre a escrita do dobro dos números abaixo. Então, o dobro de 10, de 20, de 30, de 50, vocês vão procurar em palavras dentro do caça-palavras e vão pintar. Por hoje é só, um beijinho, tchau, até segunda-feira, bom final de semana.